Amar verdadeiramente a si mesmo não é se olhar no espelho e repetir frases vazias para si mesmo. Não está enchendo sua vida com afirmações enquanto por dentro você ainda se sente quebrado. O verdadeiro amor próprio não é encontrado na superfície. É descoberto quando você decide olhar para dentro de si mesmo em silêncio, na solidão e sem medo. E se você já sentiu que se perdeu, se fingiu ser forte enquanto gritava por socorro, então esta mensagem é para você. Este não é apenas mais um vídeo. Esta é uma conversa séria, profunda e urgente consigo mesmo. E antes de continuar, pare por um momento e respire. Quantas vezes você procrastinou? Quantas vezes você silenciou sua alma para se encaixar? Se isso ressoa com você, deixe um comentário agora. Ele escreve: "Tô pronto para me amar de verdade. Faça isso por você. Faça isso porque este é o ponto de ruptura. Porque o que não é dito apodrece por dentro. E hoje é o dia em que você decide se curar." Carl Jung disse que ninguém é iluminado por fantasiar figuras de luz, mas por tornar sua escuridão consciente. O amor próprio, segundo Jung, não é um objetivo, é um processo. Um processo no qual você se reconhece como completo, com sua luz, suas sombras, suas feridas e suas partes esquecidas. E é exatamente aí que tudo começa. Se você vive em busca de validação, se esforça para mostrar valor em tudo que faz, mas por dentro não se sente o suficiente, é porque está desconectado de si mesmo, porque aprendeu a procurar o amor onde não há, na aprovação, no sucesso, nas redes, nos outros, mas nunca em si mesmo. Você foi ensinado a amar a si mesmo apenas quando atende às expectativas, a se sentir digno apenas se for produtivo. Mas ninguém te ensinou a amar a si mesmo quando você falha, quando você não aguenta mais, quando você está vazio. E é aí que o verdadeiro amor próprio é forjado, não no perfeito, mas no quebrado. Jung falou do processo de individuação como aquele caminho de volta a si mesmo, não aquele que os outros esperam, mas aquele que você precisa percorrer. E para isso é preciso ter coragem. Coragem para parar de fugir da sua verdade. Coragem para parar de fingir. O amor próprio autêntico nasce quando você para de negar a si mesmo, quando abraça cada parte de si mesmo, mesmo aquelas que foram rejeitadas, ignoradas ou julgadas. Você não pode amar a si mesmo se não se conhece, e não pode se conhecer se continuar fugindo do que carrega dentro de si. Portanto, o primeiro passo não é procurar respostas fora, é começar a ouvir a si mesmo. Ouça sua dor, sua história, suas emoções reprimidas, porque aí está a raiz da sua desconexão, e também está o caminho para a sua libertação. Não é uma questão de motivação passageira, é uma questão de profunda transformação. Hoje não estão aqui por acaso, estão aqui porque algo dentro de vós já não suporta continuar a fingir, porque há uma voz interior que pede para ser ouvida. Primeira chave junguiana: reconheça sua sombra. O primeiro princípio que veremos para realmente amar a si mesmo é este: reconheça sua sombra. Jung descreveu isso como a parte oculta de sua personalidade, o que você aprendeu a reprimir, seus medos, sua raiva, sua vulnerabilidade, seus desejos não aceitos, tudo que você enterrou para se encaixar ou sobreviver. Mas aqui está a verdade: o que você nega o controla e o que você aceita o transforma. Sua sombra não é sua inimiga, é uma parte de você que clama para ser reconhecida. Você não pode recuperar seu poder interior se não estiver disposto a olhar para o que está escondendo. E não será fácil, mas será libertador. Porque quando você se dá permissão para ver sua sombra com compaixão em vez de julgamento, a verdadeira cura começa. Uma cura que não se baseia em frases bonitas, mas em um vínculo honesto consigo mesmo. Hoje esse vínculo começa não com a perfeição, mas com a verdade. Você deu o primeiro passo, olhe para dentro. E embora esse primeiro olhar possa ser estranho, também é revelador. Porque uma vez que você começa a reconhecer sua sombra, você não pode mais continuar a viver automaticamente. Algo dentro de você desperta, uma parte que estava adormecida e que agora exige ser ouvida. E é aqui que muitas pessoas param, porque enfrentar a si mesmo exige coragem. Nem todo mundo está disposto a suportar sua própria dor sem fugir. Mas você está aqui porque algo dentro de você não tolera mais viver fragmentado. E isso, acredite ou não, já é um ato de amor próprio. Carl Jung ensinou que o processo de individuação, essa jornada para o seu verdadeiro eu, não é linear. É um caminho de idas e vindas, de encontros e rupturas internas. Mas cada passo que você dá em direção à sua autenticidade o aproxima de uma vida mais plena, mais livre e mais sua. O amor próprio autêntico não floresce na negação, ele floresce na integração. É por isso que a primeira chave junguiana para descobrir esse amor é parar de fugir de si mesmo. Sente-se consigo mesmo. Ouça o que você tem estado em silêncio por anos e abrace-o incondicionalmente. Você sabe o que acontece quando você começa a fazer isso? Que você pare de viver em guerra interna, que pare de se tratar como um inimigo. Você não precisa mais se culpar por sentir, esconder suas emoções ou fingir força quando o que você precisa é de contenção. Mas esse processo não se trata apenas de olhar para a dor,
mas também de se reconectar com o que você esqueceu de si mesmo. Seus talentos, sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de amar, sua criatividade, tudo o que foi esmagado pelas demandas do mundo, mas ainda vive dentro de você. E diz que cada um de nós tem uma semente de totalidade, mas para que essa semente cresça, ela precisa da verdade. Ele precisa que você o regue com autenticidade, não com máscaras. Segunda chave junguiana: autodiálogo consciente. E para isso você precisa se reconectar com o seu centro, com a sua essência, com a sua voz interior. Aqui aparece a segunda chave junguiana: conversa interna consciente. O que você diz a si mesmo todos os dias cria sua realidade emocional. Você fala consigo mesmo com compaixão ou com crítica. Você se trata como trataria alguém que ama, ou como um inimigo que deve corrigir o tempo todo. A linguagem que você usa consigo mesmo pode curar ou destruir. Pode construir uma base de amor próprio ou perpetuar sua desconexão. E muitas vezes, sem perceber, você repete as vozes que te machucam, você as transforma em sua voz interior, e isso te mantém preso em um ciclo de autoabandono. Mas aqui você tem o poder de quebrar esse ciclo. Toda vez que você fala consigo mesmo com respeito, toda vez que você escolhe se segurar em vez de se atacar, você está construindo uma nova maneira de estar consigo mesmo. Você está criando espaço onde o amor próprio pode crescer. Você não precisa ter tudo planejado para começar a amar a si mesmo. Você só precisa estar disposto a não se trair mais, a não continuar se abandonando toda vez que cometer um erro. Toda vez que cometer um erro, toda vez que não atender às suas próprias expectativas, a autopiedade não é fraqueza, é coragem. É olhar para suas feridas e dizer: eis-me aqui contigo. Não te deixarei ir. Essa é a base do verdadeiro amor por você. Não é um sentimento, é uma decisão diária. Uma escolha consciente. E se você pensar sobre isso, você não está aqui procurando motivação, você está procurando a verdade. Algo que o trará de volta para você. E o que você está encontrando é exatamente isso. Ferramentas profundas para reconstruir o vínculo mais importante que você terá em sua vida. O vínculo consigo mesmo. E o mais bonito é que quanto mais você se escolhe, menos você se vende. Quanto mais você se conhece, menos você se perde nos outros. E quanto mais você se ama verdadeiramente, mais livre você se torna. Livre para ser você, sem pedir permissão. Certamente você já está sentindo isso. Algo dentro de você começa a se mover. Você não pode mais ignorar o que descobriu. Você começou a se reconectar consigo mesmo, e isso, embora nem sempre confortável, é poderoso porque olha para você. E quando você pode olhar para si mesmo honestamente, você pode começar a se reconstruir a partir das raízes. Terceira chave junguiana: integração emocional. O amor próprio não é um destino, é uma prática constante. Não se trata de se sentir bem todos os dias. Trata-se de ficar consigo mesmo, mesmo quando você não está se sentindo bem. E é aqui que muitas pessoas ficam confusas. Eles pensam que amar a si mesmo é sentir-se feliz o tempo todo. Mas Jung deixou claro: amar a si mesmo é abraçar a totalidade da experiência humana, até mesmo a dor. A cultura de hoje vende a ideia de que você tem que estar sempre bem, sorrindo, se apresentando, brilhando, mas isso só gera pressão, culpa e exaustão. O amor próprio autêntico liberta você dessa demanda, lhe dá permissão para ser humano, para não estar bem, para não ter respostas, para não ser capaz de lidar com tudo e ainda ser digno de amor. A terceira chave junguiana para descobrir que o amor próprio autêntico é a integração emocional. O que isto significa? Significa parar de se dividir entre o que você deveria sentir e o que realmente sente. É permitir-se experimentar suas emoções sem reprimi-las, sem julgá-las, sem disfarçá-las. As emoções não são inimigas, são sinais, são mensageiros. Se você os ouvir, eles o guiarão. Se você ignorá-los, eles o dominam. E muitas vezes o sofrimento prolongado não vem do que você sente, mas da resistência em senti-lo. Da luta interna que é gerada quando você diz a si mesmo: eu não deveria estar triste. Não posso ficar com raiva, não é tão ruim assim. Mas quando você valida o que sente, quando dá espaço às suas emoções sem negá-las, algo é liberado dentro de você. Você para de brigar consigo mesmo. E esse ato, mesmo que pareça pequeno, é profundamente transformador. Carl Jung disse que a emoção reprimida nunca morre, apenas se esconde e depois vem à tona em formas mais destrutivas: ansiedade, apatia, raiva, desconexão. É por isso que é tão importante permitir-se sentir-se sem censura, sem medo. E isso não significa que você vai ser pego pela dor. Significa que quando você sente, você passa por isso, processa, entende e só então deixa ir. Porque você não deixa ir o que não olhou, não cura o que não sentiu, não transforma o que nega. Esse processo de integração emocional não é aprendido em um dia, mas começa com uma decisão. Per du Fugger, per du Finger. Camisa Center: se com você como faria com alguém que você ama profundamente, ouça você sem interrupções, sem pressa, sem julgamento. E aqui está uma verdade que pode te deixar desconfortável.
Se você não pode estar consigo mesmo em silêncio, é porque há partes de você que ainda são rejeitadas, e o amor próprio é construído ali mesmo. No espaço onde você decide ficar consigo mesmo. Mesmo que doa, mesmo que te deixe desconfortável, mesmo que você não saiba por onde começar. Você pode pensar que isso é difícil, e é, mas também é a coisa mais necessária. Porque até que você aprenda a se apoiar emocionalmente, você continuará a olhar para fora em busca do que só você pode dar a si mesmo. O objetivo não é eliminar suas emoções, é entendê-las. É assumir o controle do que você sente, não com culpa, mas com presença. Porque quando você está presente para você, você recupera seu poder. Você não é mais uma vítima do que sente. Você é o dono de sua experiência emocional e isso te transforma. Porque quando você aprende a sentir sem medo, você se torna livre. Livre para expressar, conectar-se. Livre para amar a partir de um lugar genuíno, não por falta. Livre para viver de sua verdade emocional, não do que os outros esperam. Quarta chave junguiana: autorresponsabilidade emocional. Agora que você começou a ver suas emoções com outros olhos, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Porque entender a si mesmo não é apenas uma questão de observação. É também uma decisão de compromisso. Compromisso consigo mesmo, com a sua verdade, com o seu caminho. Amar verdadeiramente um ao outro não é uma moda passageira, é uma responsabilidade sagrada. E essa responsabilidade não é exigir perfeição de você, mas escolher você mesmo em sua imperfeição. Escolher a si mesmo quando você está errado, quando você se sente envergonhado, quando você está perdido, quando você não tem nada a oferecer além de sua própria presença. É aqui que entra a quarta chave junguiana: a autorresponsabilidade emocional. Jung nos ensinou que cada pessoa é responsável por seu próprio processo de individuação, por seu crescimento, por sua conexão consigo mesmo. Ninguém mais pode fazer esse trabalho por você. Ninguém virá resgatá-lo do vazio. Porque o único que pode lhe dar o que você tanto precisa é você. E isso não significa que você não mereça amor, companheirismo ou apoio. Isso significa que se você não aprender a dar a si mesmo o que espera receber, viverá toda a sua vida emocionalmente dependente dos outros. É um ciclo que o deixa vazio e insatisfeito e sempre esperando que outra pessoa o valide, sustente ou o complete. A autorresponsabilidade emocional implica parar de culpar, não porque os outros não falharam, mas porque sua cura não depende de eles reconhecerem. Depende de você, da sua decisão de não continuar carregando o que não lhe pertence, da sua decisão de parar de reviver as mesmas feridas repetidamente porque você não se atreveu a enfrentá-las. Esta é a chave para o amor próprio. Assumir o controle de si mesmo não por rigidez ou punição, mas pelo amor mais firme. É dizer a si mesmo: basta. Não vou continuar repetindo os mesmos padrões, não vou mais acreditar que não sou suficiente. Não vou continuar procrastinando. E isso requer prática, porque por anos, talvez décadas, você aprendeu a deixar ir. Você fez isso por sobrevivência, por medo, por necessidade. Mas agora você sabe que pode viver de forma diferente, que pode começar a construir um relacionamento consigo mesmo que seja mais sólido, mais autêntico, mais amoroso. E diz que o que você não torna consciente se manifesta em sua vida como destino. E essa frase muda tudo. Porque se você não está ciente de como você se trata, como você reage, você continuará a repetir ciclos dolorosos sem perceber. E é aqui que seu poder entra em ação. Quando você se torna consciente do que carrega dentro de si, você não é mais um escravo de suas reações. Você se torna um criador, o dono de suas escolhas, que transforma seu modo de viver. Este processo não é sobre se culpar pelo seu passado, é sobre assumir a responsabilidade pelo seu presente. Porque o amor próprio não é construído sobre nostalgia ou culpa, é construído no agora, em cada pensamento, em cada decisão, em cada gesto que você tem consigo mesmo. Quando você começa a ser emocionalmente responsável, você se torna mais livre. Você não precisa mais manipular para ser amado, ou calar a boca para ser aceito, ou forçar-se a se encaixar. Você pode ser você com tudo que isso implica. E essa liberdade é uma das formas mais puras de amor próprio. Você pode estar se perguntando: e se eu falhar? E se eu cair de novo? A resposta é simples. Você vai falhar voca, voike. Mas desta vez você saberá como se levantar sem se destruir. Desta vez você saberá que não precisa se culpar para se corrigir, que pode aprender a ajustar e recomeçar, sem perder o amor por si mesmo. Porque esse é o verdadeiro amor próprio, aquele que não desaparece quando você comete erros, aquele que não quebra quando você se sente fraco, aquele que permanece mesmo quando você não sabe como se segurar, porque é profundo, porque real, porque você está construindo de dentro. Chave junguiana quinta: recuperando sua autenticidade. Você já começou a olhar para sua sombra, a mudar seu diálogo interno, a sentir suas emoções e a assumir sua responsabilidade emocional. Você começou a se sentar com coragem e isso, embora não possa ser visto de fora,
É uma revolução interna que transforma todas as áreas de sua vida. Agora é hora de descobrir uma das chaves mais poderosas para o caminho do amor próprio autêntico. Uma chave que muitas vezes é esquecida, mas que é essencial para sua realização: o reencontro com a sua autenticidade. Carl Jung foi enfático sobre isso. Eu disse que o maior problema da maioria das pessoas não é que elas não saibam quem são, é que elas têm medo de ser porque desde tenra idade somos ensinados a agradar, nos adaptar, a nos encaixar, a nos tornarmos o que os outros querem que sejamos. E assim, pouco a pouco, começamos a perder a voz. A autenticidade é a ponte entre quem você é e como você se mostra ao mundo. Quando essa lacuna é grande, você sente ansiedade, vazio, desconexão, porque você está representando um personagem, não vivendo de sua verdade. Mas quando você começa a estreitar essa lacuna, quando você se atreve a ser você sem pedir permissão, algo muda profundamente. Você começa a viver em coerência. E isso, embora seja desconfortável no início, é pura liberdade. A quinta chave junguiana para descobrir o amor próprio é precisamente essa: recuperar sua autenticidade. Nem sua máscara, nem seu caráter, nem o que eles esperam de você. Você como você é, com suas ideias, suas paixões, suas contradições, suas luzes e suas sombras, sem filtros. Isso não significa que você será perfeito. Significa que você será real. E a realidade é muito mais poderosa do que a perfeição, porque a perfeição é uma prisão. A autenticidade, por outro lado, é o caminho de volta para casa. Mas para ser autêntico, você precisa se fazer uma pergunta desconfortável: quantas vezes você traiu sua verdade por medo de rejeição? Quantas vezes você ficou calado sobre o que pensa? Você negou o que sente? Ou você fingiu estar bem apenas para não deixá-lo desconfortável? Cada vez que você faz isso, você se desconecta um pouco mais de si mesmo, e essa desconexão é o que o impede de se amar, porque você não pode amar o que não permite que exista. E se você não se permitir ser quem você realmente é, você viverá em uma constante contradição interna. Recuperar sua autenticidade não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo diário. É ter a coragem de se perguntar: o que estou fazendo, dizendo ou escolhendo vem de mim ou vem do medo de não ser aceito? E quando você descobre que vem do medo, você tem a oportunidade de escolher de forma diferente. A autenticidade requer limites, requer dizer não, requer decepcionar os outros para não trair a si mesmo. E isso é desconfortável porque estamos condicionados a agradar, ceder. Mas toda vez que você diz sim ao que não quer, está dizendo não a si mesmo. Toda vez que você aceita algo que vai contra a sua essência, você está enterrando sua alma um pouco mais. Carl Jung disse que aqueles que olham para fora sonham, mas aqueles que olham para dentro acordam. E acordar é isso: começar a viver a partir do seu centro, não do barulho, da sua verdade, não do dever, da sua essência, não do personagem. E quando você se atreve a ser você, com tudo que isso implica, algo milagroso acontece. Você começa a atrair pessoas, espaços e experiências que estão alinhadas com você. Você para de lutar para se encaixar em lugares onde nunca deveria ter estado e começa a construir uma vida que parece sua. Isso é amor próprio no seu melhor. Não apenas se aceite internamente, mas se dê permissão para se expressar externamente de forma coerente, sem medo, sem máscaras. Agora que você começou a se reconectar com sua autenticidade, você está pisando em terreno sólido. Você não anda mais pelo mundo como uma versão diluída de si mesmo. Você começa a se manter com dignidade por dentro. E isso, embora ninguém aplauda, é uma vitória silenciosa que muda tudo. Mas com a autenticidade vem uma consequência inevitável: solidão consciente. Não aquela solidão que esmaga, mas aquela que desperta. Porque quando você começa a ser realmente você, algumas pessoas desaparecem. Algumas dinâmicas são quebradas, alguns espaços não pertencem mais a você, e isso pode doer. É aqui que muitas pessoas preferem voltar ao personagem, à máscara, ao como se nada tivesse acontecido para não perder a companhia. Mas o custo dessa falsa segurança é muito alto. Sua alma.